Aí eu passando pelas redes sociais, e aqui eu comecei a ver aquelas coisas que chamavam a minha atenção. Falar, velho, são as coisas, são as qualidades, né? Não sou bom em tudo, não sou o que fala melhor, é melhor dicção, gaguejo direto. Ou quando eu fico nervoso coçando meu nariz. Mas eu sou bom de perceber o feeling de algumas mudanças de vento, principalmente na imprensa. Porque eu leio essa porcaria todo dia, tenho uma memória muito boa. Isso eu tenho. Eu tava passando e eu vejo essa nota. Reunião fechada no Supremo expõe divergências e aprofunda racha interno. Mais uma matéria da imprensa sobre o clima dentro da Suprema Corte. Só que esta nota, ela não é uma matéria apenas para te informar como as coisas andam. Essa matéria, ela tem um claro objetivo: defender a ala do Fachin e colocar pressão na ala política. Só que, bom, isso é a postura normal, vindo de um canal bolsonarista, de uma página bolsonarista, de um site de direita, vindo da CNN, isso chama atenção. Só que tem um componente a mais. Esse tipo de nota, ajudando o Fachin, criticando os outros, não foi feito assim, de livre, espontânea vontade por parte da imprensa, mas tem o dedo da própria ala do Fachin nesta matéria. Falaremos sobre isso. Uma reunião realizada a portas fechadas no dia 12 de março ampliou as divergências entre os ministros sobre como conduzir a crise causada pelo avanço das investigações e pelas revelações do caso do Banco Master, e aprofundou o racha interno no tribunal. Aí começam os questionamentos. Por quê? O encontro foi solicitado por Gilmar Mendes junto ao Fachin e aconteceria entre os dois, só os dois. E minutos depois, chega Dom Pedro III, Flávio Dino e o Zanin. Então vamos lá. Essa reunião não foi com assessores, não foi pública, era secreta. Como os jornalistas obtiveram essas informações? Só pode ser com um dos participantes. Então você tem, a priori, 5 opções. Porque quando você vai olhar o tom, se fosse uma nota plantada pelo Gilmar, o Pedro III, Dino Zanin, deveria ser uma nota favorável a eles, e a nota é extremamente desfavorável. A nota é elogiosa ao trabalho hercúleo do Fachin. Vou usar a palavra da minha tia Helena. Mas e aí? Aí, veja só. Parte desses ministros tem cobrado de Fachin desde o ano passado maior empenho na defesa de colegas que estão no noticiário, por supostas relações com o ex-banqueiro Paquito, dono do Master, em especial de Moraes e Toffoli. Aí já coloca o Fachin na posição que qualquer movimentação que ele fizer é cobrança dos outros. Quem está tentando se blindar? A cobrança, porém, não surte efeito. Mais um elogio. Ele elogio discreto, né? Não surte efeito, porque o Fachin, ele mantém a pregação por autocontenção do Supremo e reflexo por parte de seus integrantes evidenciando as divergências sobre a forma de conduzir a crise. Veja como o Fachin é íntegro. Veja como ele é diferenciado e ele não vai abaixar a cabeça para a ala política da corte. Os discursos do presidente do tribunal são vistos como indiretas aos colegas e têm incomodado os ministros. 2 dias antes da reunião, Fachin afirmou, durante o evento, que o saudável distanciamento dos magistrados entre as partes envolvidas e os interesses em disputa é condição essencial para garantir justiça social. 4 dias após o encontro, o Fachin disse que o tribunal deve buscar autocontenção e que a Constituição Federal não pode ser usada como um cardápio de argumentos disponíveis para defender qualquer decisão ou tese de interesse. Na reunião do dia 12, os ministros reforçaram um pedido antigo para que Fachin lidere o movimento no tribunal, para dar uma resposta à crise em nome de todos os ministros. A avaliação que cabe ao presidente coordenar as pautas do tribunal e não apostar em uma pauta individual. Uma referência ao Código de Ética, a principal proposta da presidência de Fachin. E aí coloca que Moraes, Gilmar e Toffoli já se manifestaram publicamente contra a implementação da proposta definida pelo Fachin. Então até que só tem críticas à ala política, e o Fachin tem, e que essa é a postura do Fachin tentar ter um código de ética, vem sendo rechaçada, 1000 argumentos contra. O Fachin é maravilhoso. Dia após a reunião, ministros que participaram do encontro, aí vem essa turminha da CNN para queimar, seguir queimando os ministros opositores ao Fachin. Eles tomaram decisões que representaram reveses aos deputados e senadores que defendem o avanço das investigações sobre o Master e sobre as eventuais relações de ministros com o Vorcaro. Na própria quarta, Zanin rejeitou um pedido do Hollenberg para obrigar a Câmara a instalar a CPI do Banco Master. Uma semana depois, Gilmar anulou a decisão da CPI do crime organizado, que aprovou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do Fundo Arlim, que comprou a participação no resort da família de Toffoli. No mesmo dia, Flávio Dino determinou que, em um prazo de 5 dias, o senador Carlos Viana, presidente da CPMI, que tem promovido uma ofensiva sobre o Master, prestasse esclarecimentos sobre possíveis irregularidades na indicação de emendas parlamentares. Vê que a CNN dá reforço, ó. Ele tem promovido uma ofensiva sobre o Master e o Flávio Dino foi pra cima dele. Buscando contornar o isolamento na defesa da implementação de um código de ética e diante da pressão de uma ala do tribunal, aí vem ele, o super-herói Fachin, procura outros colegas para tentar aliviar o desgaste de imagem causado pela crise do Master. Fachin articulou com ministros da segunda turma para que o julgamento sobre a prisão do Paquito chegasse rapidamente a um resultado. A costura do Fachin com os ministros surtiu efeito, e o colegiado formou maioria para referendar a decisão de Mendonça e manter a prisão do banqueiro em 47 minutos. Apesar de não integrar nenhuma das duas turmas, Fachin procurou ministros do colegiado para pedir que votassem o mais breve possível. Olha como Fachin é proativo. O presidente buscava com isso atenuar o desgaste do tribunal e evitar que houvesse especulações durante uma semana sobre o que o colegiado decidiria. Tá aí, né?
Falei ontem, o que acontece depois? Exatamente, as pessoas que eu tô falando soltam notícias de comando do clima. Então, assim, não é só para mostrar que existe hoje um alinhamento de 3 jornalistas da CNN com a ala do Supremo formada pelo Mendonça, Fachin, Fux e Carmen Lúcia. Não é apenas isso. É para você ver que, assim como o Lauro Jardim virou o porta-voz do mercado financeiro, como a Luísa Martins, da Folha de São Paulo, é uma das porta-vozes ao lado da Daniela Lima, Sadi e as meninas da Globo News, da ala política da corte, a outra ala também montou um núcleo de imprensa. E essa ala não tinha. O Fachin não tinha um núcleo de imprensa junto com o Mendonça e essa turma. Então, o que fica claro pra mim é que realmente existe um racha. Não é só jeito de falar assim, existe uma discordância. Não, é mais do que discordância. Eu realmente acho que saímos do ponto da discordância e uma intriguinha pra realmente começar a gerar um clima de animosidade dentro do Supremo. Hoje o Supremo realmente tem um clima de animosidade. Tem. E essa divisão realmente está se aprofundando. Eu tinha dito pra vocês... Daqui. Eu tinha dito pra vocês esses dias. Eu não tava botando fé no Fachin até eu começar a parar e olhar com calma. Eu falei, bicho, realmente, velho, tá legal. Essa bomba tá legal. Cadê onde é que tá aqui? Deixa eu ver qual foi o tema que eu botei. O Supremo racha. Quando você começa a olhar a nota do Supremo, você vê que a coisa realmente deu ruim. Aí troca os ministros, aí começa. O ministro vem Moraes em xeque, o ministro vem com Moraes mais gráfico de Toffoli, Moraes mantém apoio, a fusão de nossos oficiais expõe crise no Supremo, e almoço de Fachin com os colegas, ministros criticam condução do Master, vem caso no campo do imponderável. Esse tema aqui só vai ter notícia sobre o clima no Supremo. E curiosamente, será um dos tópicos mais, não é mais movimentados, de maior extensão, né? Com mais notícias. E todas as coisas que aconteceram no Master, tem muita coisa aqui. Até agora, meio que tem empatado com 62 slides. Esse, o regime tá podre, esses dois basicamente. Então assim, tem muita coisa que saiu sobre um tema específico. O clima no Supremo não tá mais o mesmo. Aí, hoje de manhã, quando vocês dormiam, Malu Gaspar veio trazer uma nova do Paquito, um documento apócrifo que foi encontrado. E para além desse documento apócrifo, talvez o que chame mais atenção é o que está na primeira linha, entre os mais de 12 mil documentos que foram extraídos do celular do Paquito. Tem 12 mil documentos. Quem tá falando de um? O outro era o contrato da Imperatriz. Ali, o Vorcaro salvou em celular minuta de documento do TCU. Arquivo de hoje intitulado TCU, mora excessiva, pretendia suspender decisões do Banco Central sobre o Master. E o que é que chama atenção, né? Enfim, chama atenção de quem se debruçou sobre o material enviado ao Congresso Nacional a minuta de um despacho do TCU determinando que o Banco Central suspendesse toda e qualquer decisão a respeito do Banco Central. Um documento que, se fosse colocado em campo, iria para cima do Banco Central. Então já tinha uma preocupação com que o Banco Central pudesse fazer. E se tá um documento pronto do TCU, mas que não entrou em campo, é como, sei lá, o Paquito acreditava que o TCU podia jogar ao lado dele. E quem que ia determinar esse documento? O amigo dele? Ia dar o despacho pronto só pro cara assinar? Paquito. Segundo a equipe da coluna apurou, 2 versões do documento em formato Word, titulado TCU Mora Excessiva, foram criadas em 29 de agosto de 25, às 9h24 da manhã e meio-dia 47, conforme as informações que constavam nos metadados, além de determinar que o BC sobrestasse toda e qualquer decisão sobre o Banco Master, a minuta também determinava a oitiva de técnicos do Banco Central em um prazo de 10 dias. Já imaginou se alguém assina esse documento? Então, assim, a gente brinca com o Banco Central independente, não é independente. Tem gente mandando no Banco Central. Será que então que até o TCU, o Tribunal de Contas da União, já foi capturado? Não é mais uma instituição de Estado, mas uma instituição que pode servir a interesses privados? Lobby? Rapaz, o documento é apócrifo, ou seja, não tem autor nem assinatura. Você não sabe quem fez esse documento. Não foi o Paquito que fez, né? E você não sabe se foi algum advogado dele, se foi o próprio TCU, se foi o Paquito. Quem fez esse documento? Pedido de quem? Quem receberia esse documento? Não se sabe se Paquito a recebeu ou se enviou a alguém. À época, o relator do caso, no TCU, já era Jonathan de Jesus, que chegou ao TCU recentemente. E o TCU, algumas indicações, vêm do Legislativo, né? Os deputados se juntam e escolhem o nome. Aí foi a escolha do Centrão. Ele é meio também do Ciro Nogueira, Jonathan de Jesus. A Malu Gaspar até fala nessa nota. E decidiu na última terça suspender o processo que mira a atuação do Banco Central no processo até a conclusão das investigações do caso. Naquele momento, porém, Jonathan já tinha rejeitado uma representação do Ministério Público junto ao TCU para investigar possíveis omissões do Banco Central na fiscalização das operações do Master e eventuais irregularidades no negócio com o BRB. Que coisa, viu? Então, fica só, assim, já é mais uma coisa que a Polícia Federal não tem respostas. A Polícia Federal não tem respostas
sobre o que Paquito recebeu ao perguntar, e aí conseguiu bloquear, e nas mensagens anteriores. Sabe o que Paquito mandou, mas não sabe o que ele recebeu. Então, talvez seja um ponto que o Paquito possa ajudar na sua delação. Aqui é outro ponto, né? E aí, Paquito, como é que foi isso aqui? A delação talvez possa atingir alguns tribunais superiores. Alguns, né? Não só o Supremo, talvez o TCU também. Que coisa.